Nesse vídeo, eu vou te mostrar como é aprender qualquer idioma de uma maneira tão simples e natural, assim como você aprende um esporte ou até mesmo tão satisfatória como você aprende um instrumento novo que você sempre sonhou em tocar. Eu vou te ensinar e vou te falar, e a gente vai debruçar bem muito aqui nesse vídeo, sobre o método Show Up, que eu mesmo criei. Esse método ele vai te ajudar a aprender da forma como você quiser, como você gosta. No caso, consumindo conteúdos que você gosta, que você tem interesse de fato, e não fazendo sua jornada na sua língua ficar uma jornada chata, mas sim ficar uma jornada muito proveitosa e que você aprenda vocabulários que você realmente necessita, e não vocabulários perdidos ou coisas aleatórias que você nunca vai usar. Aqui você vai entender de uma vez por todas como poliglotas estudam e falam a língua sem precisar estar quebrando cabeça com gramática ou ficar quebrando cabeça com frases que nunca serão utilizadas em nenhum contexto, tá? Então se você está querendo aprender chinês, alemão, inglês, italiano, russo, cantonês, que seria um outro tipo de. Enfim, se você está buscando aprender qualquer idioma, esse aqui é o lugar certo para você, tá? Aqui, no caso, a gente vai falar um pouco sobre metodologia e sobre justamente como aprender. Então você vai sair daqui, cara, muito bem e já vai sair daqui já entendendo realmente como de fato você vai organizar sua rotina e como você vai aprender a sua língua e tenho certeza que você vai estar falando aí em pouco tempo. Beleza? Fazendo exatamente a rotina que eu vou te passar aqui ao final do vídeo. Infelizmente para você que pensou que era um passe de mágica ou que esse aqui era um vídeo mágico que você amanhã já ia estar fluente na língua que você está estudando, você infelizmente está no lugar errado, tá? Porém, eu quero falar com você que tem esforço, que quer realmente fazer acontecer e falar a língua que você está aprendendo, seja inglês, seja russo, alemão, tailandês, enfim, você vai conseguir fazer isso, tá? Somente assistindo esse vídeo. Porém, lembre-se, tem que praticar e você tem que realmente pôr em prática o que está sendo falado aqui e vai-te embora, é trabalho duro. Primeiro, eu queria contar um pouquinho sobre a minha história, porque eu comecei um pouco cedo até no idioma. Eu era muito fã de time, assim, de futebol, eu era muito fã de futebol e acabei me apaixonando por um time chamado Real Madrid. Muitos conhecem, né? E então, eu tinha ali por volta dos meus 10, 11 anos, eu acabei tendo muito uma proximidade muito boa com o Real Madrid, assim, em questão de sempre ler o site, sempre estar ali vendo as notícias, as entrevistas e as narrações também dos jogos, enfim, os jogos, os highlights com as narrações. Porém, tinha um porém muito grande aí. Na época, o português ainda não era uma língua vista como um público muito grande como é hoje. Então, só tinha português, só tinha na realidade espanhol e inglês. E como o espanhol era mais próximo do português, como dava para entender, mesmo sem eu ter um nível bom de espanhol, então eu fui para o espanhol. E aí começou a minha jornada com o aprendizado de línguas. E eu consegui aprender espanhol ali por volta de um ano, assim, 6 meses eu já estava falando espanhol, porque eu estava consumindo muito, lendo muito, consumindo conteúdos, sejam entrevistas, seja jogos narrados, enfim, eu estava realmente aproveitando e eu não estava realmente aprendendo a língua, mas eu estava entendendo que eu já gostava e estava ali aprendendo a língua só porque era um gosto, era um prazer para mim fazer aquilo, entender aquilo. Então, passou-se um tempo, eu acabei deixando de lado um pouco, né, o futebol, acabei, assim, o sonho de jogador, de menino, acabou passando, né, e então eu acabei começando, né, como todo mundo, eu acabei indo passar pelo inglês, né, e o inglês se dá na escola, sempre o verbo to be, a mesma coisa, verb to be, verb to be, verb to be, enfim, eu estava no ensino médio já, com 16 anos, 15, 16 anos, eu não sou muito bom com datas e com idades, mas enfim, uns 15, 16 anos, então eu estou no ensino médio e o professor ele tinha uma sala somente de inglês, onde lá a gente só podia falar inglês, era a regra dele, se a gente falasse português era somente com a permissão dele. E sabe, isso
me lembrou muito do meu passado, porque eu estava nesse tempo todo que eu parei de estudar espanhol, eu estava tentando aprender inglês, porque eu achava legal, eu achava interessante, eu já via como uma língua que ia me fazer conhecer novas culturas. Eu sempre tive o sonho de viajar pelo mundo, enfim. E e eu achava isso legal. Porém, eu tinha muita dificuldade, porque para mim soava uma língua muito diferente. Porém, aquele professor no ensino médio, ele me fez lembrar que eu aprendi espanhol com uma metodologia muito simples e que dava para eu justamente aprender do mesmo jeito com o inglês. Porém, com o inglês, eu comecei a entender que eu poderia formar e que eu já tinha essa metodologia muito antes. Então, que eu poderia utilizar ela ali no inglês também. Então, eu comecei a utilizar. Foi aí que eu comecei a ir para o nível intermediário do inglês e comecei a ter um nível mais interessante no inglês. Só que o inglês demorou um pouco, demorou cerca do ensino médio até a faculdade, mais ou menos, assim, até o meu primeiro ano na faculdade foi em 2019. Eu demorei do básico ao avançado, ao intermediário, porque justamente eu estava montando a minha metodologia ainda e estava tentando entender cada nuance e testando muitas coisas. Porém, até que eu consegui realmente entender o que de fato funcionava. E foi aí que eu justamente entendi que é o método show up, que justamente foi eu que criei com as minhas experiências, com os meus erros. Então, eu comecei a utilizar esse método e eu saí do intermediário para o avançado, para a fluência de fato, eu saí assim em 3 meses, em um período assim muito curto. Muito curto mesmo, porque eu comecei a entender que eu realmente precisava aprender com o que eu gosto, porém com as metodologias corretas e com a rotina correta, sem ter que ficar vendo coisas inúteis ou tentando entender coisas que não vão me levar a lugar nenhum em uma língua, ou tentando ver gramática, ficar somente preso a ver livros de gramática, enfim. E eu comecei a entender a forma correta de realmente aprender uma língua. Então, daí eu comecei a aprender italiano e aí fiquei fluente em italiano também. E depois, né, claro, agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou estudando russo. Porém, se você me acompanha nas redes sociais, provavelmente, né, eu já estou falando russo e já estou já em algumas outras línguas aí. Mas, então, o que é esse método show up que eu tanto falei aqui nesse vídeo? O método show up é um método que, como eu falei na história, foi criado por mim, pelos meus erros e pelos meus acertos no aprendizado de línguas. Porém, é justamente o método que significa se amostrar e valoriza a fala e a comunicação. O método Show Up eu criei com 3 pilares essenciais, inclusive o último é o pilar mais essencial que muita gente, inclusive por aí, não fala e não dá tanta atenção a ele, tá? Então fica ligado aí que o último ele é muito importante. Ó, os 3 pilares são escuta, e a escuta, ela justamente vem relacionada muito ao que eu sempre bato na tecla, que aprender uma língua é igual a aprender um esporte. Todos esses 3 pilares, eles são bem baseados nisso, tá? Então, aprender uma língua é igual a aprender um esporte. Então, por exemplo, imagina aqui comigo, um campo de futebol, você dá uma bola a um homem que nunca viu futebol na vida, não sabe o que é esse esporte, vamos supor um homem das cavernas. Ele nasceu antes do futebol ser criado e de repente ele tá lá e pega a bola, dá uma bola a ele e fala: "Ó, a regra é essa", e dão a ele o livro de regra. E ele vai lá ler o livro de regras e de repente lá tem. O futebol é um esporte jogado entre 4 linhas e você tem que chutar a bola no gol para justamente marcar o gol. E não pode tocar com suas mãos na bola. Beleza. Ele vai entender isso e vai começar a arrastar a bola, enfim, de uma maneira. Porém, de repente, chega um zagueiro, chegam outros caras que vão jogar ali com ele e ele começa a ver dificuldade e vê que não é tão simples assim somente lendo a regra. Porém, imagina aqui comigo se antes dele ter pego o livro de regras, ele tivesse consumido futebol, visualizado futebol. Por mais que ele, quando pegue de primeira a bola para jogar, ele não vá ser um Neymar da vida, mas até como a gente brinca quando vai, né, praticar um esporte que, assistir o highlight de Neymar, assistir o highlight de Cristiano Ronaldo, de Messi, para ir jogar futebol, é justamente sobre isso, sobre a memória
ela ter uma noção do que vai fazer a partir de quando ela consome algo. Justamente acontece a mesma coisa com a língua, tá? Do mesmo jeito que esse cara, ele vai ter uma noção maior do que fazer no futebol se ele ver highlights ou visualizar alguém jogando futebol do que lendo o livro de regras primeiro, visando que ele não tem conhecimento nenhum de futebol, nunca nem viu futebol, não sabe nem o que é futebol. Do mesmo jeito, é você aprendendo uma língua. Você não pode tentar começar a aprender uma língua lendo um livro didático que fala só de gramática ou vendo um monte de vídeos só de gramática que não vai te levar a prática nenhuma, tá? Você precisa, e o que é que você precisa fazer? E anota aí porque você vai começar a praticar, tá? E agora eu já vou te passar já justamente o que é que você vai fazer agora nas próximas semanas, tá? Essa primeira agora, você vai justamente escutar. Você vai escutar a língua, tá? Eu não vou te dar aqui uma semana, um mês, enfim. Eu vou te dar aqui somente o que você tem que fazer primeiro, depois, e você vê o tempo que você pode fazer. Eu prefiro botar isso em mês, tá? E você faz ali no mês tal, porque ali na primeira semana só escuta, tá? Escuta a língua, consome a língua, começa a escutar podcasts, começa a ver desenhos para você começar a entender as primeiras palavras. É legal desenho animado para justamente começar a entender as primeiras palavras, que são essas primeiras palavras que vão te ajudar a entender cada vez mais, tá? Porque assim, o idioma ele não é sobre você começar a aprender e do nada pegar uma frase aqui, tem um texto, outra aqui e tal. Não, é você conhecer uma palavra aqui e essa palavra, você tem uma do lado dela que você não entende, comece a tentar memorizar isso daqui e vai tentar utilizar isso no teu dia a dia, vai tentar repetir isso, fazer repetição, e é justamente onde vem o segundo pilar, é falar, é a prática, tá? Não adianta você começar a jogar futebol, você começar a praticar um esporte, se você não pratica. Se você não pratica, você vai ficar na mesmice sempre. Você nunca vai conseguir jogar com os melhores, você nunca vai conseguir disputar um campeonato que seja, se você quer praticar ele para ser um dos melhores, enfim. Você nunca vai conseguir alcançar o objetivo de pelo menos jogar com pessoas que saibam minimamente bater um futebol, uma peladinha com os amigos. Então, do mesmo jeito que você precisa praticar o esporte, você precisa falar a língua para justamente falar o idioma que você está ali aprendendo. É tão óbvio que às vezes parece ser uma coisa muito besta, né? Mas na realidade muita gente não faz. Você tenho certeza que você que está me assistindo agora, você já ficou perdido vendo gramática, vendo videozinho de gramática por horas, mas nunca nem praticou o que tem nesses vídeos, nunca nem visualizou de verdade o que realmente você precisa aprender, ou nunca nem tentou falar o que você já viu, enfim, ou já. Você não tenta. Justamente porque as pessoas ficam presas, vocês ficam presos na questão de ficar vendo regra do jogo. Você tem que praticar. Para você ficar bom no jogo, para você ficar bom no esporte, você tem que praticar. E do mesmo jeito é a língua, você precisa praticar a língua para ficar bom nela, tá certo? Então, escutar, falar, tá certo? Primeira semana, eu vou colocar aqui como mês, tá? Como que é o que vocês vão fazer, mas primeira semana do mês, praticar, escutar, tá? Segunda semana do mês, praticar, falar, 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 beleza? Então, como é que eu vou falar? Você vai escutar, você já vai ter escutado. Você vai começar a pegar frases ou palavras que você começou a reconhecer de alguns outros momentos. No caso, você vai assistir alguns desenhos mais bestas, justamente para pegar vocabulários tipo good morning, tipo bom dia, buonasera, boa noite em italiano, dobre ultra, enfim, você vai tentar pegar vocabulários, tá? Com coisas mais simples. Então, você vai começar nessa segunda semana, você vai começar a ver mais vídeos visuais e você vai tentar repetir o que essas pessoas falam, tá? Sem mesmo, às vezes você nem entende, mas você vai repetir, tá certo? Você vai começar a falar o que eles estão falando. E se você não entende, procura no ChatGPT ou no Google Tradutor, enfim, procura a tradução, beleza? Vai lá, tranquilinho, acabou. Vai fazer o que você tem que fazer. Tem que ser feito isso, beleza? O segundo pilar é a prática e você sempre vai ter
que fazer isso. Você sempre vai ter que falar. Não tenha medo de falar, tá? Então, escutar, falar. Escutou, falou, tá? Eu falo que a primeira semana é só escutar, porque você tem que entender o ritmo da língua, tá certo? Entender o ritmo da língua, como ela funciona, a pronunciação dela. Por mais que você não esteja entendendo nada e até você não consiga repetir muito, porque você não está entendendo nada, mas você vai se acostumar ao ritmo da língua, como ela soa. Você vai ver que até vai ficar mais fácil se você for tentar imitar como é que aquela pessoa fala. Por exemplo, se você for tirar onda com um amigo seu, ah, não, ele fala muito desse jeito, meio que murmurando, né? Mas você vai conseguir entender um pouco como é a língua, como ela funciona, como é o ritmo da língua. E aí, quando você for tentar falar, que é justamente você vai estar escutando, mas você vai estar tentando repetir. Quando você escutar alguma palavra que você conhece, quando você vê que aquilo é necessário, por exemplo, viu uma cena de um filme, de um desenho, enfim, que você vê que é uma situação que você também passaria, anota essa sentença, tá? Anota essa sentença. Se, por exemplo, o cara tá dizendo, ah, tá, um exemplo aqui aleatório, mas que só me lembrei disso agora, mas tipo, ah, o banheiro tá ocupado. E aí o cara bateu na porta lá e, ah, sai daí que eu tô com vontade de ir no banheiro. Anota, tá? Você vai usar isso provavelmente um dia. Então anota se você acha que você vai utilizar. Ou, por exemplo, tá no restaurante, o restaurante tá lotado e aí o cara fala, poxa, mas não tem nenhuma cadeira para mim sobrando? E na língua que você está aprendendo, né? Claro. Então, anota essa frase também. Sempre anota o que você pensar que é usual para você, tá? Não anota coisas que você não vai utilizar, mas anote o que é usual para você. Beleza? Então, escutar, falar, e aí vem o pilar principal, essencial, que é se expressar. Você escutou, você falou, e você vai agora expressar. O que é se expressar, exatamente? A expressão, no caso, seria a linguagem não verbal. No caso, se a frase ela denota uma tristeza, você tem que fazer uma expressão de tristeza. Por exemplo, eu estou triste. I am sad. Você tem que fazer a expressão de tristeza. Você não pode estudar uma língua sem estudar se expressando. Porque a linguagem da expressão, a linguagem corporal, é uma linguagem que o nosso corpo ele já entende por natureza. Então, se você fizer ela enquanto você está aprendendo a língua que você quer, vai facilitar muito mais a memorização, porque seu corpo ele vai entender ali intrinsecamente, de forma natural, o que aquela palavra informa, tá? Tem um livro que eu li que é O Poder da Ação, que ele fala que o cérebro ele não entende o que é real e o que é imaginário. Então, muitas vezes, quando a gente faz um movimento, a linguagem corporal junto com a palavra, ele vai entender o que é aquele movimento, o que é aquela expressão. Então, o cérebro, ele justamente vai estar ali entendendo, e muitas vezes, às vezes você não vai lembrar da tradução, mas você vai lembrar do sentimento que você sentiu porque você se expressou daquela maneira. Por exemplo, fazer movimentos com os braços também, tipo, por exemplo, se eu não me engano, Yaustal, pronto, Yaustal, que é estou cansado em russo. Eu sempre, quando vou fazer meu flashcard e vou fazer dessa forma, eu leio isso assim, Yaustal. Eu até sinto uma falta de ar quando eu falo Yaustal, porque justamente eu tô cansado, mano. Tô cansado, então Yaustal, bro. Não, não é Yaustal, bro, não, porque bro é inglês, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então, aí estão os três pilares de como ficar fluente em uma língua em muito pouco tempo. Cara, se você realmente tá afim de aprofundar no aprendizado de línguas e fazer o que tem que ser feito, você precisa entrar no Show Up Language. Calma aí, eu vou te falar, calma, eu vou te falar como, somente com isso que eu te falei, você vai ficar fluente na língua em muito pouco tempo, tá? Eu vou te falar, calma aí. Mas antes, eu queria falar com você que realmente quer sair de uma vez por toda do nível básico para o avançado e aprender o mais rápido possível com metodologias corretas, com os métodos, tá? Aqui foi uma aula mais direta ao ponto, porém lá tem cada detalhezinho, e mais ainda nos pontos, detalhe por detalhe, cada metodologia, as ferramentas que a gente utiliza,
tudo que tem que ser feito para você fazer, como montar uma rotina no Notion. Eu não te dou um cronograma, mas sim eu te ensino a montar uma rotina, sua própria rotina. Você vai virar o dono de si mesmo, tá? Você vai criar liberdade para justamente poder aprender qualquer língua que você quiser. Eu não vou te deixar preso num curso, não. O Show Up Language não é simplesmente um curso, mas sim é uma liberdade. É a liberdade que você está comprando de aprender qualquer língua no mundo inteiro. Porque você vai realmente, de fato, virar a chavinha e você vai entender como de fato aprender e como de fato se organizar e fazer e ter um pensamento crítico de como analisar cada passo da sua jornada no aprendizado de línguas. Então, se junta a gente, vamos embora, let's show up, mas antes, calma, que eu vou te falar como você vai aplicar os 3 pilares agora na sua rotina para você justamente fazer isso, tá? Ó, eu vou falar aqui para o iniciante. O iniciante de primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai escutar. Você precisa escutar a língua que você está falando, que você quer falar. Então, você vai fazer o quê? Uma semana só escutando a língua, tá? Só escuta essa bendita língua. Coloca podcast quando estiver lavando o prato, quando estiver jogando futebol, quando estiver indo fazer corrida. Enfim, comece a escutar. Escuta música, escuta podcast, escuta vídeo no YouTube, sei lá, bota no celular assim, correndo, enfim, onde tiver, assiste um vídeo no YouTube quando puder, mas não videoaula, tá? Videoaula de como a língua funciona. No máximo, assistir um vídeo sobre como a língua funciona para você saber onde é que você está pisando. Mas tirando isso, não assista videoaulas, não vá para gramática. Enfim, consuma da língua. Primeira semana. Segunda semana, continue consumindo a língua. O consumo da língua nunca vai parar, tá? Consumindo a língua, porém, você vai tentar falar algumas frases, tá? Como você já escutou muito, você vai justamente conseguir entender algumas coisas ali que você vai estar assistindo, ou vai estar escutando, ou assistindo, ou vendo um desenho, uma série, e você vai começar a entender ali mais ou menos que aquilo ali é uma palavra, que aquilo ali outro é uma outra palavra, enfim, você vai começar a distinguir o que é palavra, cada palavra separada, e aí você vai começar a separar elas e falar. Você tem que falar, tem que repetir. Tem a técnica chamada do shadowing, que é justamente a técnica de repetir o que o narrador está falando. Então, ele vai falar e você vai repetir após ele. E aí você vai fazer o terceiro pilar, que é justamente se expressar. Após você fazer, você começar a falar, você vai se expressar, tá? Falou, beleza? Vai se expressar agora, expressa, utiliza o teu corpo, a tua linguagem corporal. Se é algo triste, fala triste. Se é algo feliz, fala feliz. Se é algo mais cansativo, faz o cansaço. Se é algo mais entusiasmático, faz o entusiasmo, enfim. Se esteja embarcando na língua, esteja embarcando no que você está aprendendo de fato, tá? Seja imergido na língua. Faça a imersão de verdade na língua, tá certo? Então, se você quer realmente embarcar nessa jornada, mas realmente você viu esse vídeo aqui, você já vai fazer o que tem que ser feito aqui e você quer embarcar mais ainda, aprofundar mais, você quer realmente fazer o que tem que ser feito, quer aprender as metodologias passo a passo, tudo bem explicadinho, o que não dá para fazer em um vídeo somente aqui, mas você quer realmente aprender, cara, vai aqui no botão embaixo, clica, efetua a compra. Cara, tá muito barato, velho. Cara, o curso, ele tá por 597 anual, cara. Anual. Você vai ter acesso a todos os materiais que lá tem dentro. Você vai ter acesso a aulas semanais comigo, em grupo com o pessoal de Tira Dúvida. Vai subir no palco pra gente falar, vai subir lá no Zoom pra gente conversar. Eu vou trazer também amigos meus poliglotas para contar histórias deles, para vocês aprenderem também com erros e com acertos, para também falar um pouco, ensinar um pouco sobre como é aprender tal língua. Vou trazer, dependendo ali da quantidade de alunos que estejam aprendendo tal língua, vou trazer alguns amigos meus também, amigos poliglotas que falam a língua, para a gente falar, para a gente debater, amigos nativos em línguas, nativos em inglês, espanhol, italiano,
coreano, chinês, enfim, muita coisa massa lá dentro. Então, não perde tempo, velho. Não perde tempo. Se tu tá por aí ainda e não entrou no Show Up Languages por esse valor, que tá muito barato, somente de 597, cara, e só digo mais, tá? Não é nem coisinha de vendedor, mas o preço vai subir logo logo. Então, vai-te embora, corre, efetua a tua compra. Mas se você não for comprar agora, segue o passo a passo, tá? E claro, você que chegou até aqui, me conta também como é que foi lá no Instagram. Me conta lá no Instagram para mim, no meu DM, manda para mim como é que tá sendo a rotina, manda vídeo, manda mensagem, manda os resultados, eu quero ver. Posta no story, me marca, faz isso. Eu gosto de ver o desenvolvimento de vocês, tá certo? Então, clica aí embaixo se você for entrar, mas se não, vai fazer o que eu já falei aqui, que vai dar certo, tá certo? Mas lembrando mais uma vez, se você quiser realmente levar a sério a sua rotina, se você realmente quiser aprender de fato a língua que você quer, para você aprender como um poliglota aprende. E poliglotas não fazem de cursinho em cursinho, não. A gente aprende sozinho mesmo, no autodidatismo. Então, a gente aprende como fazer de maneira correta, como aprender a língua da maneira correta. Então, lá também você vai aprender a se comunicar melhor, como fazer amizade com outros gringos, enfim. Tem várias coisas lá. Cara, tamo junto. É nóis.